Olá, eu sou Gabriel Carlos Trindade Freitas e, junto da professora doutora Esther Maria Lenza Greco, desenvolvi, como parte do projeto de pesquisa do meu TCC, esta apresentação de caracterização e quantificação de resíduos de uma indústria de processamento de pamonha do Distrito Federal, dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, o IFB Campus Gama. Como introdução ao meu trabalho, eu preciso caracterizar a pamonha, que é uma massa de milho cozida e envolta na palha, doce ou salgada, recheada ou não, e sua origem remonta aos povos indígenas brasileiros. Seu consumo é muito popular nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Sua composição é basicamente polpa de milho ralado, óleo ou algum outro tipo de gordura, sal e açúcar e, se for o caso, recheios. Na sua produção, utiliza-se apenas o miolo dos grãos de milho e parte das palhas, o que faz com que o restante das palhas, o sabugo, as pontas das espigas e o bagaço sejam descartados. Então aqui a gente tem uma imagem exemplificando a pamonha. O objetivo desse trabalho, então, foi caracterizar os resíduos de uma indústria de beneficiamento de pamonha. E para isso, descrever o processo de produção da pamonha, identificando e quantificando os resíduos, analisar a composição físico-química do bagaço do milho e indicar alternativas de uso para esse resíduo. Como materiais, tem-se os resíduos, e a pamonha em si, os resíduos de milho e a pamonha. E como métodos, teve-se o acompanhamento da produção em uma indústria de processamento de pamonhas em Águas Claras, no Distrito Federal, na qual eu fiz estágio entre abril e dezembro de 2021, a determinação dos principais pontos de geração dos resíduos e a pesagem, qualificação e quantificação desses resíduos, que foi feito pelos próprios manipuladores da indústria. Ainda serão feitos as análises laboratoriais de fibras alimentares totais, proteínas, cinzas, umidade, pH e acidez. Como resultados desse trabalho, tem-se que entender o processo produtivo da pamonha, que inicia com a recepção da matéria-prima, segue para o descascamento do milho, a ralação do milho para a obtenção da polpa, a mistura dessa polpa com os demais insumos para a formação da massa da pamonha, a montagem da pamonha envolvendo essa massa em palha e a cocção da pamonha. As etapas de descascamento e ralação são os focos de produção de resíduo. É nelas onde ocorre a maior produção desse resíduo. Então, aqui temos o fluxograma que eu desenvolvi com esse processo produtivo, que inicia na área suja, com recebimento e a seleção do milho, o descasque, e aqui gera-se bastante resíduo. Segue para a limpeza e a ralação desse milho, e aqui o outro grande foco de produção de resíduos. A polpa de milho ralada segue para a formulação da massa junto dos recheios. Essa massa é envolta em palha, e organizada para ser cozida e aí ser armazenada, congelada ou vendida. Então, aqui a gente tem as imagens dos resíduos, a palha, o bagaço, que é a casca, a película que envolve o grão de milho, e o sabugo. E aqui é o equipamento ralador, que obtém a polpa de milho ralada, o bagaço e o sabugo. Um grande foco de produção de resíduo aqui. Então, como quantificação desses resíduos, a gente tem uma média diária de produção de 1.080 kg de palha, 500 kg das pontas de espiga, 470 kg de sabugo, 66 kg de bagaço e 400 kg de milho, que é impróprio para a produção de pamonha, seja seco, verde ou podre, o que dá um total de 2,5 toneladas de resíduos de milho por dia, em média. Considerando um consumo médio de 4.000 kg de milho verde, 4 toneladas de milho verde, percebe-se que aproximadamente 60% do milho in natura que é recebido é descartado. Como conclusões, a gente percebe que apenas 40% da matéria-prima, o milho, é de fato aproveitada no produto final. Logo, o milho é um vegetal pouco ou mal aproveitado, mas os seus resíduos têm grande potencial para serem reutilizados como subprodutos. Por terem um alto teor de fibras, podem ser utilizados na alimentação humana, os resíduos como um todo, podem ser reutilizados na alimentação humana e também na produção de biocombustíveis, de enzimas, de carvão e de material celulósico. Essas são, então, as minhas referências bibliográficas e muito obrigado pela atenção.